E saúde é o que a gente tem de mais precioso, né? Porque dela depende a vida. E, infelizmente, a cada hora, 40 pessoas morrem em decorrência de doenças do coração. Elas são as principais causas de morte no Brasil. E, de acordo com o último levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse é o número. O infarto lidera essas estatísticas. Um dado preocupante e que muitos não fazem a mínima ideia de como proceder ao se deparar com alguém infartado. Então, hoje, a gente vai aprender sobre esse assunto. E eu convido para participar desse papo com a gente, um médico maravilhoso, especializado em cardiologia pela Sociedade de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista e atual diretor do grupo Angiocárdio, além de ser chefe do setor de cateterismo do Hospital Oswaldo Cruz, Dr. Hélio Castelo. Seja muito bem-vindo, muito bom recebê-lo. Vou te convidar para sentar aqui pertinho da gente. E temos também hoje a presença de um bombeiro civil, que é o Guilherme Crepaldi, e da Gabriela Pires, que é a modelo que vai representar uma pessoa leiga que, ao se deparar com o infartado, não sabe bem como agir. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los, viu? Obrigada por estarem aqui. E a gente tem um boneco, olha aqui no chão, que vai nos ajudar também. Mas primeiro vamos conversar. Vou sentar aqui do seu lado então, doutor. Muito obrigada. Pra gente entender, primeiro assim, o que é um infarto? As pessoas ficam um pouco na dúvida. Infarto, parada cardíaca, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A parada cardíaca, a gente estava até batendo um papo agora há pouco, antes de começar o programa. Parada cardíaca é uma consequência de vários tipos de doença, inclusive o infarto, é uma das principais causas de parada cardíaca, principalmente, ou quando o infarto é muito grande, ou quando ele não é bem atendido. Então, ele pode levar a uma parada cardíaca, porque por arritmia ou simplesmente por exaustão do coração numa hora que está sofrendo, né? Agora, o infarto é uma doença que é causada pela necrose, ou seja, imagine que o coração é um saco de músculo. E esse saco de músculo, como todos os músculos do nosso corpo, precisa de irrigação para ele funcionar. Precisa que os vasos pérvios estejam abertos para levar sangue e oxigênio para aquela área. Se você tem um entupimento, o entupimento começa a se fazer com uma placa de gordura, por isso que a gente fala que a doença chama aterosclerose, que é uma doença que pode atacar vasos de qualquer lugar do corpo. Essa placa de gordura vai se formando e vai entupindo 10, 20, 30, 50, 60, 70% desse vaso. Depois que o entupimento passou de 50% a 70%, essa área já começa a sofrer um pouco, mas ainda não tem infarto. Tanto que as pessoas que desenvolvem infarto geralmente têm alguns sintomas que precedem o infarto. Nos últimos 30, 40 dias antes do infarto, ela não se dá conta. O infarto é quando esse entupimento que era de 60%, 70%, 80% se torna 100% naquele momento, porque o sangue coagula ali. E coagula, ele entope totalmente. Ainda passava 10%, 20% de sangue, agora não passa nada. Então, aquela área irrigada por aquela artéria, ela sofre um colapso de oxigênio e de nutrientes e ela começa a necrosar. E o que é a necrose? Os teus ouvintes, teus telespectadores podem não saber, é uma perda do músculo, das células, né? A mesma coisa, só para dar um exemplo, se você sofrer uma lesão na tua perna, alguém for te dar uma canelada muito forte e machucar, começa a formar aquela crosta, etc. Aquilo lá é um pouco de necrose, um pouco de sangue coagulado, que depois cicatriza. Só que no músculo do coração você vai ter uma perda da função que é contrair, né? Dependendo do tamanho do infarto, depende do tamanho do vaso e do local onde entope. Se for grande, ele pode levar à morte súbita. Se ele for um infarto menor, tem jeito de atender. A maioria tem como você fazer alguma coisa. Hoje, a mortalidade de infarto que a gente acha, porque a estatística no Brasil ainda é muito falha, a gente acredita que cerca de 17% das pessoas que têm infarto acabam morrendo. Isso daquelas que chegam no hospital. Muitos morrem até antes de chegar e não sabia que era um infarto, né? Todo mundo já tem uma história de um conhecido, de um vizinho, de um amigo, de um parente que, estava dormindo, não acordou, saiu andando, correndo e de repente caiu na rua e morreu, etc.
esses nem sempre são computados, né? Hoje a gente aceitaria uma mortalidade razoável em torno de 5%. Então a gente tem muito o que fazer para baixar essas taxas. Muito bem. No comecinho da sua resposta, você disse que as pessoas têm sintomas 30 dias antes do infarto, mas não percebem. Que sintomas seriam esses? Esse é o pulo do gato, sabe, Cláudia? Até um tempo atrás, a gente achava que o infarto não dava nenhum sinal. Recentemente, coisa de 3, 4 anos, fizeram alguns estudos e levantaram várias pessoas que tiveram infarto e começaram a ver se tinha mudado alguma coisa. E nós percebemos que, principalmente nos últimos 30 dias antes do infarto, a pessoa, não são todos, mas a maioria, começa a ter um certo grau de cansaço, diferente daquilo que ela tinha. Então, por exemplo, ela caminhava, ou ela subia a escada do trabalho dela, ou ela andava, mais ou menos normal. E, de repente, para fazer isso, ela está cansando mais. Às vezes, na hora que faz atividade física também, ou passo nervoso, ela começa a transpirar muito, tem um pouco de dor, uma opressão. Tem alguns que reclamam de uma queimação no estômago. Tanto que na campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que eu sou o coordenador nacional dessa campanha, a campanha chama Coração Alerta, a gente orienta que toda dor acima do umbigo é sinal de perigo. Que nem a gente fala para as crianças quando vai entrar no mar, a gente fala dor acima do umbigo é sinal de perigo. Porque uma dor na boca do estômago pode ser um ameaço de infarto, uma dor nos ombros pode ser, uma dor no pescoço, dor nas costas, entendeu? E a pessoa passa desapercebido. Aí ela toma um remédio para o estômago, ela vai deixando a coisa correr, até que chega o dia que tem um infarto mesmo. Ok. Do dia do infarto, existe algum sintoma? O que a pessoa sente quando ela está infartando? Existem vários sintomas. O sintoma mais conhecido e mais importante é a dor no peito, tá? É outra coisa interessante também. Às vezes a gente pergunta para o paciente, você teve dor no peito? Ele fala, não tive. Ah, não teve? Não tive, só uma pressão. Então, confundir a dor. O que é dor para você, às vezes para mim não é, né? Isso é meio maluco. Mas, geralmente é uma dor no meio do peito, em caráter geralmente de opressão, de aperto, que do peito ela pode ir para o braço esquerdo e para as costas. Só que a gente tem que lembrar que é o que eu falei agora há pouco. Ela pode ser uma dor no estômago, que engana, ou uma dor só nas costas, ou só nos braços, ou só na parte alta do tórax. Além disso, um sintoma de cansaço, que a gente chama de dispneia, que seria a falta de ar na hora. Geralmente, na hora do infarto, transpira muito, transpira de molhar a roupa, tá? E náuseas e vômitos, e até pode ter perda de consciência. A gente tem que lembrar que mulheres e idosos têm menos sintoma que as outras pessoas. E mulher idosa tem menos ainda, né? E diabéticos também. Então, eles tendem a ter uma dor um pouco mais fraca e tendem a ter um pouco menos de sintoma tão típico, como a gente fala. Ter mais um cansaço, uma coisa meio generalista. Assim. Então, na verdade, isso vai gerar dúvida. E na dúvida, qual é a melhor atitude? Vai para o hospital. Vai para o hospital. Tem uma outra frase que a gente usa em cardiologia, que é tempo é vida, tempo é músculo. Então, assim, se alguém da sua família começa a ter esse sintoma de opressão no peito, passar mal, tá? A pessoa, existe nos livros até escrito assim, sensação de morte iminente. A pessoa sabe que aquilo não é normal para ela, não é uma dor muscular que aperta, dói, é uma opressão. As mulheres às vezes soltam o sutiã achando que está apertado, sabe, aquela coisa toda, abre camisa. Então, na dúvida, leva a pessoa para o hospital. Quanto mais rápido ela chegar no hospital, maior a chance dela sobreviver. A gente sabe hoje que a maior parte das pessoas que morrem de infarto morrem dentro da primeira hora ou das primeiras 2 horas. E dentro das 24 horas morre a grande maioria daqueles que vão morrer, obviamente, né? Então, quando a gente traz muito rápido, a gente diminui isso. Só de chegar no hospital já cai a chance de morte. Aí você fala, mas 1 hora é muito tempo. Recentemente a gente fez uma pesquisa nos hospitais que a gente atua e a gente viu que o tempo de iniciar a dor até chegar no hospital, em média, no Brasil, é de 6 a 8 horas.
Uau, é muito tempo, né? É muito tempo. Bom, até porque a gente pensa sempre muito no meio que a gente vive. Então, você vive numa cidade grande, você tem um hospital próximo, mas o Brasil, ele é gigante. Tem gente que vive muito afastada de um hospital, né? Isso tem gente que demora realmente horas para conseguir acessar um hospital. Sabe que, Cláudia, a mortalidade de infarto na França era na faixa de... Obrigado. Era na faixa de 15%, 16%, como é a nossa. E os franceses já tinham feito de tudo para abaixar essa taxa e não conseguiu. E só conseguiram quando começaram a orientar a população, como faz com o teu programa. Então, nós criamos essa campanha que chama Coração Alerta para orientar as pessoas mesmo. A gente sabe que boa parte desse retardo para chegar no hospital tem vários fatores. Tem o fato de morar longe, de não ter carro para chegar, demorar para chamar uma ambulância, pode ter tudo isso. Mas um fator grande, mais forte, é a desinformação. Então a pessoa acha que aquilo não é infarto e ela começa a se medicar, ela sem querer, ela negligencia a sua saúde. E tem uma coisa muito interessante, mulher demora mais para chegar no hospital do que homem. Porque a mulher fica tentando dar um jeitinho? Ela tenta, ela pensa nos outros. O homem é mais egoísta. Isso é outra coisa que nós percebemos também. O homem, ele vai menos ao médico. Mas quando é uma coisa grave, ele me leva para o hospital, senão eu vou morrer. Ele cata alguém que leva ele para o hospital. A mulher já pensa no cachorro, na criança, o que vai fazer de comida. E ela tem menos dor, a dor tem uma tendência a ser mais fraca. E quando você tem dois indivíduos infartando, vamos imaginar um homem e uma mulher de 50 anos, agora está tendo infarto, a mulher infarta menos, mas se os dois tiverem infarto ao mesmo tempo, a mulher morre mais. A mulher tem maior risco de morrer. Então, a gente até diz no hospital, se chegar dois infartados, um homem e uma mulher, atende a mulher primeiro. Primeiro a mulher. E não é cavalheirismo, é porque ela morre mais. Perfeito. Bom, essa é a medida. Agora, aí você fala, puxa, demorou, o que acontece é que a situação piorou. Se não age, pode acontecer uma parada cardíaca? Pode, um infartado? sem dúvida, pode ter uma parada cardíaca. E aí, teve uma parada cardíaca, não temos mais o que fazer ou podemos tentar fazer algo? Podemos. Existe uma série de medidas que o nosso amigo aqui, que é bombeiro, vai mostrar para a gente, mas a gente sempre tem que lembrar que, se a gente não for treinado, a gente tem que chamar um serviço de emergência. Então, hoje, a orientação inicial é chamar o SAMU, que é 192, então é fundamental isso. É bom deixar na geladeira, gente, sabe? Porque na hora do nervosismo, dá um branco, talvez você nem lembre esse 192. Coloca na geladeira, SAMU 192, deixa ali. Sabe, Cláudia, até se você tiver um convênio médico, você tem dinheiro, chama 192. Porque para emergência é 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro, né? Porque ninguém vai chegar antes deles, provavelmente. Ninguém, pelo menos, que saiba atender. Então, se você tiver noção de atendimento, que é o que eles vão explicar para nós, você chama o 192, ou pede para alguém chamar e começa a dar o atendimento que eles vão ensinar. Enquanto não chega, tá? Mas, na verdade, tem que agir. E se você puder correr para o hospital, melhor ainda. Acho que é mais rápido ainda, né? Pode ser. Então, eu vou pedir para o Guilherme nos ajudar, então. Se você está achando que o serviço está demorando ou vai demorar, o que a gente pode fazer, Guilherme? Então, em caso que você se depare com uma pessoa caída, primeiramente você tem que chegar próximo dela, sempre se posicionar numa posição de socorrista, o correto é os dois joelhos no chão. Cheguei próximo da vítima, eu vou checar a vítima, o nível de consciência dela primeiro, para ver se ela tem alguma resposta. Vou chamar ela pelo nome 3 vezes, se eu souber o nome. Se eu não souber, eu chamo ela de senhor ou senhora. Vou chegar e falar o próximo, senhor, o senhor me escuta? Senhor, o senhor me escuta? Senhor, o senhor me escuta? Ele não responde. Então, mostra que ele está inconsciente. Então, eu vou ter que checar agora os sinais vitais dele. Vou checar a respiração. Como que eu vou checar a respiração? Eu vou pegar aqui, aqui no queixo dele, e a mão no tórax, e vou verificar de 7 a 10 segundos se a vítima tem expansão torácica. Verifiquei que ela não tem expansão torácica, eu devo automaticamente ligar, conforme o doutor falou, ligar para o SAMU, 192, antes de eu iniciar o procedimento.
Se a pessoa leiga ela for treinada e ela tiver noção de como verificar também os batimentos através da carótida, a artéria carótida, que fica localizada próximo ao pescoço, ela também pode estar fazendo isso de 7 a 10 segundos. Mas a respiração, checou que não respira, liga para o SAMU. Se ela estiver sozinha, ela liga para o SAMU. Se tiver alguém próximo, ela pede para as pessoas, por favor, ligue para o SAMU, ligue para o Corpo de Bombeiro e sempre informar a pessoa, informar os socorristas que a vítima não respira. Tá. Não respira, então nós vamos começar o procedimento. Mas agora se pergunta, onde que é o local que se faz a compressão torácica? Alguém aqui imagina? Então, qual é o local? O dedo da aliança no processo tifoide. Esse ossinho aqui que a gente aperta. Quando você desce a tua mão no meio aqui do peito, né? Você tem um ossinho aqui que é o limite, mais ou menos, para ir para o abdômen. Tá. Dá para perceber, né? É nesse lugar. Aí você põe o dedo da aliança. Isso. O dedo da aliança. 2 dedos para cima. 2 dedos. Acima dos 2 dedos é o local correto de fazer as compressões torácicas. Então, entenderam? Você coloca o dedo da aliança no ossinho, 2 dedos para cima e você vai massagear aqui, em cima disso. Isso. A Então, mão conforme o boneco, é difícil. Nós temos o diafragma, né, que é a famosa boca do estômago, ou então dedilhar a linha das costelas. Dedilhou a linha das costelas, chegou no final, processo tifoide. Tá. Processo tifoide, 2 dedos, acima dos 2 dedos é o local correto de fazer as compressões. Então eu sempre devo fazer as compressões torácicas com o braço sempre esticado, não posso usar a minha própria força, eu não posso usar a minha força, eu tenho sempre que usar o peso do meu corpo. Sempre. E o meu ombro tem que estar sempre alinhado com o nariz da vítima. Meu ombro. Eu não posso ficar nessa posição fazendo compressões torácicas, porque eu estou aqui, não está fazendo da forma correta. O correto é em cima. Então aí eu começo as compressões torácicas, que é de 1 a 100 num ciclo de 2 minutos. Chegou 2 minutos fazendo as compressões, que no total daria 200, eu paro e checo novamente sinais vitais. Então a compressão começa aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 200, no caso direto. Fez 200 compressões, eu vou checar novamente se ela respira. De 7 a 10 segundos. Se ela não respira, se eu souber também, conforme eu falei, se eu for treinar, a pessoa leiga for treinada, a checar também através da artéria carótida, de 7 a 10 segundos também. Ela não respira e não tem pulso, eu continuo o procedimento até que chegue o suporte avançado. Perfeito. Tem alguma coisa para complementar, doutor? Não, é importante, uma das coisas que a gente usa, e nós trouxemos ela como modelo, Gabriela, como uma pessoa leiga, para ela tentar fazer. Então, eu vou pedir fazer. para o Guilherme sentar. Gabriela, vê se você conseguiu entender e se daria certo esse procedimento. Porque é bom a gente também entender que parece simples, mas às vezes não é, né? E aqui a gente, com a Gabriela, vai ter a oportunidade de corrigir. Ele vai mostrar. Corrige ela, por favor. Sim. E uma coisa que a gente usa, viu? Geralmente a gente coloca embaixo a mão de menor força. Entende? Então, se eu sou destro, eu ponho a esquerda. Se eu sou canhoto, eu ponho a direita. Por quê? Porque isso diminui a chance de você fazer força com o teu braço. Isso. Você dá apoio com o outro. Entendeu, Gabriela? Você é destra? Sim. Então, a esquerda embaixo. Mão esquerda por baixo. A posição da Gabriela está correta? Não. A Gabriela fica sempre de frente para a vítima. Dessa forma aqui, isso. Como é que ela checa a respiração? Isso. Primeiro você checa o nível de consciência da vítima, para ver se ela tem alguma resposta. Checa o nível de consciência. Uma mão aqui próximo da cabeça e a outra aqui no ombro. Chama ela por 3 vezes pelo nome, ou se você não souber o nome, senhor ou senhora. Senhor, senhora. Senhor, senhora. Ela não responde. Aí agora você tem que checar o quê? Os sinais vitais, a respiração dela. A respiração primeiro, a mão aqui em cima, sempre da região do tórax e abdômen. A mão, abre as mãos. A outra mão próximo, liberando as vias aéreas dela, isso. E checa de 7 a 10 segundos se ela respira. Checou de 7 a 10 segundos, ela não respira, você deve pegar, se você for uma pessoa treinada, checar através da veia da carótida, próxima do pescoço, isso. De 7 a 10 segundos também. Se não respira e não tem pulso, você está sozinha, você deve primeiramente ligar para o 92, o SAMU, ou o 93, o Corpo de Bombeiro. Ligou ou pediu para alguém ligar, você inicia o procedimento. Sim.
Aí, para localizar o local correto, o dedo anelar Legal esse próximo negócio do processo tifoide. Processo tifoide, aqui, isso. 2 dedos, acima dos 2 dedos, Gabi. Aqui, Gabi, isso. Aí você pega agora, entrelaça os dedos, os braços esticados, chega mais próximo da vítima, abre mais as pernas. Quanto mais abrir as pernas, mais confortável fica. Tá. Isso. O ombro alinhado com o nariz da vítima, Gabriela. E faz a compressão. 3, 4. Está fazendo corretamente. Quando o boneco ele estrala, mostra que ela está fazendo a compressão com qualidade. Mostrando que qualquer pessoa pode fazer esse procedimento. Uma Só basta dúvida, treinar. ela deu uma paradinha, deu um espaço entre uma pressão e outra, isso tá errado, né? Não, tem que ela ser tem que frequente? parar, é frequente. É 200 direto. Vamos lá, Gabriela, Direto, vamos ver o vamos ritmo. lá. Vai. O braço esticado, Gabriela. A gente tem uma tendência a dobrar o braço. Sim. Não pode ser muito rápido, também Quando você dobra não o pode braço, ser muito você devagar. aumenta a chance de quebrar fratura, porque você faz força. Ah, se dobrar o braço faz Isso, força. não Então tem pode. que ser com o Braço braço esticado. esticado para ser só o peso do seu próprio Exatamente. corpo. Isso. Então, O ritmo. Outro dia veio alguém aqui no programa e falou que é o ritmo até de uma música. Música do Que Bee fa- Gees. A música do Bee Gees. Isso. Qual que é a música? Vocês Stella. lembram? Eu não sei. É essa aí. A Stella. Ah, é aquela. Sei lá, tá, É tá, essa mesmo. tá, Essa é o É essa ritmo da mesmo. ICP. tá, É assim, ó. tá. É essa. vamos Ok. lá. A gente tem que ter isso na cabeça. Em alguns treinamentos a gente põe a música. Isso. Perfeito. Ó, braço Na esticado. verdade, é claro que na hora do Colocar- nervoso, colocar- muito disso Não, dá você branco. dedo Por você isso, pode. gente, a importância 2 dedos, de ligar pro SAMU, para vir o socorro rápido. O braço. Braço esticado, isso. 1, 2, Você 3, vê que 4, qualquer 5, pessoa 6, consegue, não 7, precisa muita 8, força, é só 9, o peso do 10, corpo. 11, 12, Ela é bem 13, mais magrinha 14, que ele. 15, Sim, e dá 16, certo do 17, mesmo jeito, 18, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Muito bem, aí ela 29, vai até 200. Até 200. 200. De 1 a 100, no ciclo de 2 minutos, que no caso daria 200. Fez as 200 compressões, ela checa novamente sinais vitais. Se não tem sinais vitais, ela retorna as compressões até que chegue o SAMU. Muito bem, muito obrigada. Doutor, daqui a pouquinho a gente vai responder as dúvidas dos nossos Tá bom. telespectadores. Perfeito. E eu também queria que a gente falasse um pouquinho sobre prevenção, porque eu sou do ponto que é sempre melhor a gente prevenir do que remediar. Com certeza. Né? E se dá para prevenir, e o que é que a gente precisa saber? Muito obrigada, Guilherme, Gabriela. Vamos voltar já já, que fez a aula e já praticou aqui Com certeza. nesse boneco, né? Mas eu deixei aqui no ar a questão da prevenção. É possível fazer uma prevenção ao infarto? Ah, sem dúvida. Eu sempre falo que a melhor forma de você sair vivo do infarto é não tê-lo. A gente brinca assim com os pacientes, mas existe aquele fato que no ser humano de que a gente sempre acha que com a gente não acontece, né, Cláudia? Tanto que eu falo que a gente gasta tempo e dinheiro com manutenção do carro e de outras coisas, a gente esquece de fazer a nossa manutenção. Então, como é que é a prevenção? É isso mesmo, é não ter o infarto. Para não ter, o infarto é uma doença que, embora tenha aquelas pessoas, sempre vai haver alguém que vai morrer de infarto e paciência, por mais que você faça a prevenção, porque eventualmente existe um quadro súbito que toda a prevenção não captou. Então, às vezes as pessoas falam, mas um amigo meu fazia check-up e acabou morrendo de infarto. Sim, mas a grande maioria a gente detecta antes. Então, a gente tem que lutar pela maioria. Então, primeiro, a gente tem que saber os fatores de risco. Existem 3 fatores de risco que a gente não consegue mudar. A cada dia nós estamos mais velhos, homem tem mais infarto que mulher, e quando você tem um antecedente familiar, você tem um risco um pouco maior. Então, se você já tem uma idade acima de 40 anos, então já tem um risco um pouco maior que outras pessoas. Se você é homem, tem um pouco mais de risco que mulher. Mulher aumenta mais o risco depois da menopausa, tá? Você tem antecedente na família, então já acende uma luzinha de alerta. Aí vem os outros fatores que são modificáveis, que é o cigarro, é a pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, alimentação inadequada, uso de drogas, principalmente derivados da cocaína. Então, são vários outros fatores que vão somando, que eu falo que é que nem você jogar mais combustível numa fogueira, tá? Então, existe a fogueirinha lá, a chama, que se você jogar um paninho, você pode apagar. Agora, se você jogar mais combustível, não tem pano que você pague.
Então, a pessoa tem que fazer uma avaliação médica, tem que fazer um check-up periódico. Quem? Acima de 40 anos, todo mundo. Se você tem muitos fatores de risco desse que a gente falou, eu acho que tem que ser abaixo, a partir dos 30, 35. Semana passada eu tive um infartado de 22 anos e já peguei alguns de 28, 26, 27, principalmente por uso de drogas ou nas mulheres por anticoncepcional associado ao cigarro. Olha o perigo. Então, é uma questão de somar os fatores de risco. É a mesma coisa no teu carro. Se você não usa cinto de segurança, você corre, você passa farol vermelho, tua chance de morrer é maior. Então, é mais ou menos igual. Tem que cuidar. Temos perguntas aqui, eu pedi para você participar, então vamos lá ajudar nas dúvidas da turma que está em casa. A primeira delas vem da Cláudia, não, ela é da Bahia. Ela fala, vem Cláudia para Bahia, da Isabel Estrela. Obrigada, Isabel. Se Deus quiser, eu vou em breve. Ela fala assim, uma pessoa que faz atividades físicas e leva uma vida saudável pode vir a infartar? Pode. Tem uma chance menor, porque ela não tem aqueles fatores que eu falei modificáveis. Mas ela vai ficar cada vez mais velha. Depende da parte sexual, vamos dizer se é homem ou mulher. E depende de antecedentes familiares. Esses fatores vão carregar, vão com ela o resto da vida. A Leia, gostaria de saber se o infarto só dá em quem tem pressão alta. Ela é de Nova Iguaçu. Obrigada, Leia. Não. Infarto dá em qualquer pessoa, quase qualquer idade, né? De vez em quando você pega até jovenzinhos com infarto por uso de drogas. Mas hipertensão é só um fator de risco. Ok. Boa tarde, Cláudia. Doutor, queria saber qual é a diferença de um infarto fulminante. Sou fã do programa, meu nome é Nadir, minha cidade é Santa Rosa do Viterbo, São Paulo. Obrigada, Nadir. Então, Nadir, infarto fulminante é aquele que causa morte súbita. Então, geralmente são ou infartos muito grandes ou que na hora do infarto causou uma arritmia grave por irritação do músculo e causa uma parada cardíaca, que é uma morte súbita, que pode sair da parada cardíaca ou não. Então, quando morre, é infarto fulminante. Perfeito. Matias mora em Capim Grosso, na Bahia. Gostaria de saber do doutor por que quando eu vou trabalhar no serviço mais pesado e dependo muito do meu esforço físico, eu fico bem cansado, meu coração fica batendo bem rápido. E a última consulta que eu fiz ao cardiologista, ele me informou que é porque eu não tenho muita prática e aí o meu coração fica batendo muito. O cardiologista disse que é normal. O meu coração está bom? O senhor concorda com ele? Eu acho que pode estar bom, sim. Eu não sei a idade dela nem nada, mas pode ser só falta de condicionamento físico. Então, vale a pena ela fazer o check-upzinho que ela já deve fazer, mas fazer condicionamento físico para prevenção. Perfeito. A Alice de Mogi das Cruzes, ela diz, meu marido é safenado e fez mamária. Tem risco de infartar novamente? Tem. Por isso que ele tem que continuar. Ele já tem a doença. Tanto a cirurgia como o stent, que é o que a gente faz, como remédio, não acaba com a doença. Essa é uma doença crônica, chama aterosclerose, então ele tem chance de desenvolver de novo um entupimento grave e de infartar. A chance é menor porque geralmente esses pacientes são muito bem regrados e tem um médico em cima dele. Mas se ele abandonar o tratamento, o risco dele é alto. Inclusive, como você disse, um jovenzinho que infartou por conta de uso de drogas, coisa do tipo, ele também fica com a doença? Não, é outra doença. É outra história. É outra coisa. Ele não tem aterosclerose, ele não tem a plaquinha de gordura. Tá. Foi só formação de coágulo por causa da droga. Ok. A próxima é do Bruno Lima, de Santos. Ele pergunta se qualquer pessoa pode infartar e se isso pode ser hereditário. Pode, aumenta o risco e a hereditariedade. Se você tem, principalmente, pai, mãe, irmãos que já tiveram, ou filho, eventualmente você pode ser o pai e teve o filho com infarto, e tiveram um infarto, principalmente abaixo de 60, 65 anos, o risco da pessoa é maior. Não quer dizer que ela vai ter, mas ela tem um risco maior. Perfeito. Tem alguma pergunta, Gabriela? Guilherme? Não? Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor, eu acho que um último recado aí, já que a gente está fazendo essa campanha também para apoiar, porque a gente acredita que esse número precisa mudar, como aconteceu na França, né? Sem dúvida. Então, assim, pedir para vocês entrarem no site www.coração, que é coracaualerta.com.br. Isso daí é sem custo, é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem muita informação. Treinar, se informar e qualquer dúvida também tem no meu Instagram, que é Hélio Castelo, Castelo com 2 L's. Pode fazer a pergunta que eu respondo. Muito bom, muito obrigada. O Guilherme Crepaldi é bombeiro da Academia de Bombeiro Civil do Estado de São Paulo. O site é o www.abc
e aí você também pode entrar em contato. E a Gabriela Pires é da agência Maxfama. Obrigada, maxfama.com.br. Muito obrigada, doutor, Obrigado, e até a querida. próxima. Até a próxima, se Deus E quiser. olha, você em casa aí, não esqueça, hein? Siga lá no Instagram também, Coração Alerta, sem cedilha, tudo junto, Coracal Alerta. E o campanha coraçãoalerta.com.br. Seguimos? Mais sábios em relação ao coração, ao corpo, à saúde? Então vem comigo. Ai, sabe uma coisa que eu acho que é importante? Deixa eu perguntar pro doutor, que ele tá aqui ainda. Quando a gente dorme bem, a gente cuida do coração de alguma forma? Cuida. Quem tem insônia tá correndo um risco maior? Quem dorme mal ou tem insônia, aumenta o risco cardiovascular e aumenta o risco de arritmia cardíaca. Obrigada, doutor.